Hoje, o grande erro da maioria das pessoas é contratar apenas por competência técnica. 91% das pessoas, segundo a Michael Page, que é a maior empresa de recrutamento do país, elas contratam pelo perfil apenas técnico. Se esse profissional ele tem um bom currículo, se ele já teve experiência, se ele já participou de algum projeto muito massa na área, enfim. E acaba esquecendo do olhar comportamental, que a gente fala dos soft skills, né, das habilidades interpessoais. Se esse profissional ele tem atitude, se esse profissional ele é engajado, se ele é colaborativo, se ele tem perfil de liderança, enfim. Então, a dica que eu dou é, sempre olhem as duas coisas. A parte técnica, óbvio, porque ela é importante para o desempenho da função, mas principalmente não esqueçam de olhar o perfil comportamental, as atitudes que esse profissional tem. Os skills, né, as habilidades, não é nem atitudes, as habilidades comportamentais que esse profissional tem. Porque o que acontece? Bom, 91% das pessoas contratam por habilidade técnica. Só que na hora de desligar, sempre o motivo do desligamento é algo de habilidade interpessoal. É porque o fulano não teve atitude, porque ele não foi colaborativo, porque ele está inflamando o clima organizacional. Enfim, compreendem? Ficou claro? Bom, vamos lá. Aqui na Valora, a gente tem 3 formas de contratar. O que eu tô falando aqui, gente, é como a Valora faz. O que eu tô trazendo aqui hoje para vocês é, de fato, o detalhe bem realista, bem objetiva. Vocês podem perguntar, contribuir, como a Valora faz. Então, não existe certo e errado. Isso é o que tá dando certo pra gente até hoje. E eu tenho certeza que a gente tem muito sucesso naquilo que a gente faz por causa das nossas entregas extraordinárias, conforme eu acabei de falar. Então, ainda no quesito contratação, antigamente nós fazíamos a entrevista individual. Aqui os nossos próprios gestores faziam essas entrevistas. Dava certo? Dava. Aos pouquinhos a gente foi aprimorando e além da entrevista olho no olho, a gente passou também a fazer uma dinâmica na prática. E aí é uma outra dica bem valiosa que eu dou para vocês. Testem sempre o candidato. Hoje, as pessoas elas estão muito inteiradas em fazer entrevista, elas estão fera em fazer entrevistas. E aí vocês vão encontrar aquele profissional, aquele candidato que ele está indo super bem na entrevista, mas às vezes ele não é um bom profissional, não é tão bom profissional, não é para ser o seu profissional. E o contrário também é verdadeiro. Às vezes ele não foi tão bem na entrevista, mas ele é um super profissional. Então, a coletiva, a dinâmica, a prática, ela vai fazer esse cheque, né? Ela vai tirar essa dúvida que você vai ter, principalmente dos melhores que você relacionou lá na entrevista. Então, vamos supor, você entrevistou 50 pessoas, eu não sei se é você que entrevista, ou se é o RH, ou se é uma empresa especializada, mas não deixem de fazer a prática. Aqui na Valora eu vou dar um exemplo muito claro. Nós temos muitos vendedores aqui que precisam vender por telefone. Então o líder, quando faz o descritivo do que precisa ter esse vendedor, a competência técnica precisa saber mexer no Excel, precisa trabalhar com multitelas e no interpessoal, na habilidade interpessoal, precisa ser ágil, precisa ter espírito colaborativo, precisa ter atitude, ser proativo. Bom, eu já tenho aí o briefing da minha vaga. Na entrevista, você conseguiu pescar algumas coisas, mas na prática, você vai fazer alguns testes onde você vai mensurar tudo que você descreveu nesse briefing da vaga. Então, tem que ter algum teste que eu consiga, de fato, entender se aquele candidato, ele é realmente rápido, se ele realmente tem atitude, se ele realmente é colaborativo. Captaram? Então, a prática manda muito. Não deixem de fazer, tá? E por último, uma coisa que a gente complementou e acrescentou com o passar dos anos, porque no começo nós não tínhamos verba, mas hoje nós fazemos e nos ajuda muito, que é o teste de perfil comportamental. Então, tem a entrevista, tem a dinâmica na prática, principalmente coletiva, para ver como que aquele candidato lida com pressão, lida com os demais. E aí o perfil comportamental traz aquela certeza que realmente esse
candidato ele tem um perfil mais dominante, um perfil mais agressivo, que aí se encaixa na venda, ou ele tem um perfil mais cooperativo, que aí se encaixa por um lado mais de processos, enfim, tá? Eu não vou entrar nessa seara porque também não sou super expert nisso, mas o que eu posso dizer para vocês e frisar é que a gente passou a ter muito mais sucesso com as pessoas que a gente contrata, e eu sei que é uma grande dificuldade da maioria dos empresários, da maioria dos gestores, é contratar pessoas boas. Então, quando você faz um processo seletivo, um processo de contratação mais robusto, com mais etapas, com mais calma, de preferência, se você tiver verba, conseguir trazer uma empresa especializada de contratação, onde já tem tudo isso mapeado, as entrevistas, as dinâmicas, o perfil comportamental, enfim, corrobora muito para o processo.